Meus irmãos, chegou a hora, hein? Vamos lá para o nosso estudo bíblico da semana. Vamos começar o estudo do livro de Judite. Chegamos já ao 18º livro da Bíblia, meus irmãos. Começamos ano passado lá em Gênesis e graças a Deus já estamos no 18º livro. Semana passada foi o livro de Tobias. E agora vamos conhecer o livro de Judite. Muito bom estar aqui com você. Eu sou Rafael Henrique e eu sou catequista. Então vamos lá estudar o livro de Judite. Já deixo bem claro que esse livro vai mexer com você, né? Então antes de entrar na história, preciso aqui te dar algumas informações fundamentais sobre esse livro, hein? Será quem escreveu o livro? Quantos capítulos tem? Quando foi escrito? Para quem foi escrito? Qual o tema? Qual a estrutura do livro? Tudo isso você vai descobrir hoje aqui na Barroso Mix. Sejam bem-vindos ao estudo da palavra. Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Quem escreveu o livro de Judite? Ora, não sabemos com certeza quem foi o autor. O livro não identifica o escritor, mas pela forma como ele está escrito, com detalhes de batalhas, orações profundas, estratégias militares. Pela forma como ele está escrito, os estudiosos acreditam que foi escrito por um escriba judeu muito instruído. O que nós sabemos com certeza é que foi inspirado pelo Espírito Santo. E tem um propósito claro: mostrar que Deus salva seu povo através dos mais improváveis. Quantos capítulos tem esse livro, Rafael? São 16, viu? 16 capítulos. É um livro curtinho, você consegue ler ali em 2 ou 3 horas. Mas esses capítulos estão cheios de ação, de drama, de fé, de vitória. Quando foi escrito? Olha, esse livro ele foi escrito entre 150 e 100 antes de Cristo. Ele está no período ali, entre a transição do Antigo e o Novo Testamento. Era uma época em que o povo judeu estava ali sendo perseguido e precisava de encorajamento. Para quem foi escrito? Então, claro, foi escrito para eles, para o povo judeu. O povo judeu que estava sob domínio de nações pagãs. O povo estava se sentindo fraco. A mensagem desse livro era poderosa, viu? Quando você confia em Deus com jejum, com oração, Ele pode usar até uma viúva para derrotar o exército mais poderoso do mundo. Já deixo aí um spoiler, hein? Meus irmãos, onde nós encontramos esse livro? É importante deixar claro que Judite faz parte dos livros deuterocanômicos, Deuterocanônicos significa que ele está nas Bíblias católicas, mas não está nas Bíblias protestantes. Durante a Reforma protestante, Martinho Lutero, ele aceitou apenas os livros do cânon hebraico. Mas a Igreja Católica, no Concílio de Trento, confirmou que Judite é uma escritura inspirada pelo Espírito Santo. Qual o tema central deste livro? Olha, fazendo um resumo rápido aqui de todo o livro, em poucas palavras, é que Deus usa os fracos para confundir os fortes.
Uma viúva sem poder vai derrotar um general invencível. E quando o povo se humilha, jejua e ora, Deus ajuda de maneiras impossíveis. Esse livro é dividido em 4 partes. Do capítulo 1 ao 7, tem a ameaça. Nós iremos conhecer um general de nome Holofernes. E esse general, ele conquista tudo. Ele cerca a cidade de Betúlia, ele corta a água. Já do capítulo 8 ao 10, vamos conhecer a heroína, Judite. Judite, ela vai jejuar, vai orar e vai planejar ir até o acampamento inimigo. Já do capítulo 11 ao 13, aí já é a missão. Judite conquista a confiança, de Holofernes e ela vai atacar ele. Já do capítulo 14 ao 16 é a vitória. Ali o exército inimigo vai fugir e Israel vai vencer. Bom, esse é o resumo do livro. Então vamos lá conhecer a história? A história, então, em todos os detalhes? Então vamos lá, meus irmãos. O livro começa apresentando um rei muito poderoso. Um rei muito poderoso chamado Nabucodonosor, que reinava em Nínive. Ele estava em guerra contra o rei Arfaxade da Média. Então, Nabucodonosor estava em guerra com esse rei, lá da cidade de Média. Então, Nabucodonosor mandou mensagem para todas as nações pedindo ajuda, pedindo uma aliança militar. Ele chamou os persas, chamou os de Damasco, os do Líbano, os de Judá, chamou todo mundo para ajudar na guerra. Mas sabe o que aconteceu? Todas desprezaram o chamado. Ninguém foi. Pensaram que ele ia perder. E Nabucodonosor ficou furioso. Mas ele venceu a guerra sozinho. Ele matou o rei Arfaxade com as próprias mãos. E ele ficou tão furioso que ele jurou vingança. Ele disse: eu vou me vingar de todas aquelas nações que não quiseram me ajudar. Vou passar a minha espada por toda aquela região. E no 17º ano do reinado, ele chamou seu general mais temido. Esse general, ele era cascador. O nome dele, Holofernes. Esse homem era o chefe de todo o exército. Ele nunca tinha perdido uma batalha. Ele era conhecido como um guerreiro invencível e também um homem sem misericórdia. Então o rei ordenou: Holofernes, reúne 120.000 soldados de infantaria e 12.000 cavaleiros e marcha contra as terras do Ocidente. Aquelas nações vão pagar. Você ouviu bem, 120.000 soldados, 12.000 cavaleiros. Era uma força militar gigantesca. Era um exército grande. E ele disse: ordena que preparem terra e água. Isso, ordenar que prepara terra e água, era um símbolo, de rendição total. Era como dizer assim, somos os seus escravos. Nossa vida é sua. E ele disse ainda: quanto aos que resistirem, mata sem piedade, saqueia, destrói tudo.
E Holofernes, ele obedeceu. Ele reuniu o exército e saiu em marcha. A Bíblia descreve esse exército como gafanhotos. Olha o que diz aqui a Bíblia. A multidão era como gafanhotos, como areia da terra, impossível contar. Então, a Bíblia diz, né, que era realmente um exército gigantesco. Quando esse mar de soldados marchava, a terra tremia, o barulho era ensurdecedor. Todos eles com aquelas suas armaduras, então o barulho era ensurdecedor. Então Holofernes começou a sua campanha de destruição. Atravessou a Mesopotâmia, destruindo fortalezas, passou o rio Eufrates, atravessou a Cilícia. Ele massacrou quem resistiu. Ele queimou campos de trigo prontos para colheita, meus irmãos. Os campos já estavam prontos para colheita e ele colocou fogo em tudo. Destruiu os rebanhos também. Ele saqueou cidades. Matou todos os jovens à espada. Era uma destruição total. O terror se espalhou. Então Sidom, Tiro, todas as cidades, todas tremiam de medo. Imagina as notícias chegando, né? Holofernes queima tudo. Ele mata os jovens, ele saqueia as casas. Então a maioria escolheu se render, né? Porque sabia que se não se rendesse, ele matava. A maioria escolheu se render e mandaram embaixadores, dizendo: somos servos do rei Nabucodonosor. Nossas casas, terras, rebanhos são seus. Faça o que quiser conosco. Era uma rendição completa para tentar sobreviver. O povo então recebeu Holofernes com coroas, tochas, danças, tambores, como se fosse uma festa, para tentar agradar o conquistador. O pessoal pensava: ora, se a gente for simpático, talvez ele não nos mate. Uma cena triste, né, meus irmãos? O povo, então, estava celebrando ali a sua própria escravidão. Mas aquele homem era mau. Mesmo assim, Holofernes devastou tudo. Destruiu santuários, cortou árvores sagradas. Por que ele fez isso, Rafael? Porque era a ordem do rei. Você lembra? A ordem veio do rei. Destruir todos os deuses para que adorassem só Nabucodonosor como Deus. Holofernes então chegou à planície de Esdrelon, perto de Dotaim, em frente às montanhas da Judéia. E ele acampou ali, ficou um mês reunindo suprimentos. Quando Israel ouviu tudo que Holofernes tinha feito, ficaram apavorados. E eles tinham um motivo especial para temer. Eles tinham acabado de voltar do cativeiro babilônico, lembra? Ficaram lá 70 anos exilados. E agora, eles tinham reconstruído o templo, reconsagrado o santuário. Era como quem perdeu tudo. Era como quem perdeu tudo, né? Reconstruiu tijolo por tijolo e vê uma avalanche vindo destruir tudo de novo.
Os líderes tomaram uma decisão estratégica, então. Eles enviaram mensageiros urgentes, dizendo: ocupem os cumes das montanhas, fortifique as aldeias, armazenem comida. Por que eles fizeram isso, hein? Por que montanhas? É porque quem controla as alturas tem vantagem, vê o inimigo de longe, joga pedras de cima, é difícil para o inimigo subir. Joacim era o sumo sacerdote e ele escreveu para a cidade de Betúlia, que tinha uma posição estratégica. Tinha uma passagem estreita assim nas montanhas, tipo um portão natural. Então Joacim escreveu para a cidade de Betúlia dizendo: ocupem as passagens. É fácil defender porque só cabem 2 homens por vez. E Israel obedeceu. Israel fez o que ele disse, mas não confiaram só na estratégia militar. Fizeram algo mais importante. Todo Israel clamou a Deus com grande fervor. Humilharam suas almas com jejum. Não só os homens, todo mundo, mulheres, crianças, estrangeiros, servos, o gado, todos. Todos puseram um pano de saco também. Uma roupa áspera de pelo de cabra. Sabe o que significava essa roupa? Era símbolo de arrependimento. O pano de saco eles usavam como um símbolo de arrependimento. E era feito de pelo de cabra. Todo Israel em Jerusalém se prostrou diante do templo. Puseram cinza nas cabeças, estenderam panos de saco, até o altar cobriram com pano de saco. E eles clamaram, todos juntos, em uma só voz: Deus, não entregues nossos filhos como presa, nossas mulheres como despojo. Não permitas que o santuário seja profanado de novo. Ah, meus irmãos, e agora a Bíblia diz algo lindo. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor ouviu a voz deles e olhou para a sua aflição. Deus, então, não ficou indiferente. Deus viu e Deus ouviu. Jejuaram muitos dias. Sacerdotes com pano de saco ofereciam sacrifícios contínuos. Todos com cinza nas cabeças, clamando: Senhor, visita com bondade, salva-nos. Meus irmãos, imagina a cena. É a nação inteira de joelhos. Homens fortes chorando, mulheres suplicando, crianças rezando também, sacerdotes clamando dia e noite. E do outro lado, o que vinha, hein? Do outro lado vinha um exército de 120 mil, vindo como uma avalanche. Então, o que eu quero dizer aqui é que humanamente, meus irmãos, seria impossível. Humanamente. E espiritualmente. Quando o povo se humilha, jejua e ora, o impossível se torna possível. Você já se sentiu aí cercado? Né? Um problema tão grande que parece um exército de 120 mil contra você? Pode ser uma doença, uma dívida, um processo, uma depressão, um vício, uma perseguição.
Aí você olha e pensa, nossa, é grande demais, eu sou pequeno. A lição que fica é essa, né? Jejue, ore, clame, humilhe-se. O Deus que ouviu Israel é o mesmo que ouve você. Meus irmãos, vamos parar por aqui, mas antes, vamos às lições de hoje, hein? A primeira lição é que quando você ignora os chamados de Deus, prepara sua própria destruição. Aquelas nações desprezaram o rei e depois foram massacradas depois, né? Quantas vezes Deus te chamou para mudar aquele hábito, para parar aquele relacionamento errado, para buscar mais a Ele, e você ignorou? Cuidado, viu? Cuidado com isso. Chegará o dia em que você vai precisar de Deus e você vai se arrepender de não ter respondido quando Ele chamou. Hoje é dia de obedecer, não deixe para amanhã. Segunda lição, o inimigo espiritual, ele age exatamente como Holofernes. Ele destrói tudo no caminho. Holofernes queimou plantações que iam alimentar famílias. Ele matou jovens que eram a esperança do futuro. Ele saqueou casas, deixou gente sem nada. O diabo faz igual, meus irmãos. Ele destrói casamento. Ele mata sonhos que eram esperança. Ele saqueia sua paz, te deixa vazio. Mas você precisa escutar o que eu vou te dizer agora. Assim como Deus tinha um plano para derrotar Holofernes, ele também tem um plano para derrotar o inimigo aí na sua vida. Então não desista. Terceira lição, e essa é poderosa, hein? Quando a crise vem, reúna a sua família para jejuar e orar juntos. Israel não jejuou cada um no seu canto, foi todo mundo junto. Pai, mãe, filhos, avós, todos. Quando foi a última vez que você reuniu sua família aí e disse: vamos parar de comer hoje, vamos buscar a Deus juntos? Quando foi a última vez que você, sua esposa, ou seu esposo, seus filhos, se ajoelharam juntos e clamaram? Ora, família que ora junto, que jejua junto, vence junto. Então marca aí hoje mesmo um dia de jejum familiar. Quarta lição. Pare de se desesperar, achando que Deus não está vendo o seu sofrimento. Israel estava cercado, sem água, com crianças morrendo de sede. Parecia que Deus tinha esquecido. Mas a Bíblia diz, de forma bem clara, que Deus ouviu e olhou para a aflição deles. Ele estava vendo. Deus está vendo aquela doença que você esconde. Ele está ouvindo aquele choro que você abafa aí no travesseiro de madrugada. Ele sabe da sua dívida que tira o seu sono. O problema é que você quer resposta imediata e Deus trabalha no tempo certo. Então continue orando. Continue confiando que a resposta vem. Amanhã a gente vai continuar a história. Amanhã vamos ver o general Holofernes descobrindo tudo sobre Israel. Vamos ver a fúria dele. Vamos ver o cerco terrível sobre Betúlia cortando a água.
Vamos ver o povo chegando no limite da fé. Não perca, viu? Não perca amanhã, que Deus abençoe você. E quando o inimigo vier como uma avalanche, não tente lutar sozinho na sua força. Jejue, ore, clame com sua família, porque Deus ouve e Ele age. Até amanhã, meus irmãos, um forte abraço! Você vai ficar agora com o Terço Mariano e daqui a pouco tem Santa Missa. Palavras de fé você ouve aqui. Você ouve aqui. Rádio